Põe. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Na verdade, eu e a Thaís, eu acho que na verdade a gente, enquanto responsáveis técnicas das equipes que a gente coordena, tanto aqui em Sorocaba, na Vento Leste, quanto em São Paulo, no Senep, a gente acabou recebendo um número muito grande de famílias que nos contactaram, não especificamente dos pacientes que a gente acompanha, mas tem dúvidas sobre como cuidar das crianças em casa nesse período de um afastamento maior, não com a intenção de promover um tratamento, mas com o objetivo principal de não gerenciar perdas. Eu acho que num momento difícil como esse, o melhor que a gente pode fazer é pensar em prevenção e não em efetivamente gerenciar um tratamento específico. O que acontece? Nós, na verdade, passamos por períodos dentro do processo de reabilitação infantil onde as crianças não são atendidas nas clínicas. A gente tem períodos de férias, períodos de recesso. Eu acredito que ficar 1 semana, 2 semanas sem um atendimento específico é uma coisa que qualquer família, que qualquer criança já passou. Então, o processo de orientar essas famílias, as famílias saberem o que fazer em casa, como fazer, ela é um hábito dentro da rotina de um fisioterapeuta da área neurofuncional infantil. Isso tem que acontecer, porque as crianças, elas estão em casa um número de horas muito maior do que elas estão nas clínicas. Então as famílias, de certa forma, já conhecem ou já assistiram os procedimentos que são realizados, e neste momento eu acho que cabe uma fala de uma fisioterapeuta que eu admiro muito, que é promover conhecimento por amor, né? Eu acho que esse é o objetivo principal. Todos os serviços estão fechados, acho que no contexto geral a gente também está muito preocupado, até porque a gente tem um número muito grande de pacientes que a gente dá suporte, tanto no contexto privado quanto no contexto filantrópico, e essas crianças estão em casa e precisam ser cuidadas até para gerenciar, eu acho que um conforto e a calma que o momento exige. Então, o que fazer com as crianças, ou o que é adequado fazer com as crianças neste momento de recesso, né? O que precisa ser feito? Primeiro, eu acho que é ter calma, né? Eu acho que é ter paciência e organizar uma coisa que a gente discute muito, que se chama rotina. O primeiro ponto para pensar em orientação é pensar o que não pode ser feito, né? Então, a gente tem um número grande de crianças que entraram em contato com a gente, as famílias entraram em contato com a gente porque estão em períodos pós-operatórios dentro de casa e agora sem suporte técnico, crianças com comprometimento motor mais grave, então com restrições reais de movimento, e que boa parte desses movimentos aconteciam durante a terapia e que estão sem suporte neste momento, até das crianças que já estão caminhando. Então, acho que o primeiro ponto, independente de qual é a situação que a criança esteja, se é um pós-operatório, se é uma criança que está mais restrita do ponto de vista de mobilidade ou uma criança ativa, é entender o que não pode ser feito. Eu acho que não aumentar as chances de prejuízos é o primeiro aspecto a ser bastante refletido. Então, se uma criança está no período de pós-operatório, por exemplo, eu acredito que vale a pena efetivamente entrar em contato com o médico ou com os profissionais responsáveis e entender o que não pode ser feito. Em determinados períodos pós-operatórios, principalmente na minha área, tem momentos que as crianças não podem sentar, que as crianças não podem ficar em pé, ou que algum movimento não pode ser realizado. Então, eu acho que o primeiro ponto a entender com muita clareza é o que não pode ser feito com a criança neste momento. A criança pode ou não ficar em pé, a criança pode ou não passar para sentado, a criança pode ou não fazer um determinado tipo de movimento. Quando a gente conhece muito bem o que não pode ser feito, fica muito mais fácil planejar o que ser feito. Partindo desse sentido, que a gente conhece o que o nosso filho não pode fazer, a gente entra num outro contexto importante, que é criar uma rotina.
as crianças precisam manter a rotina, né? Elas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Eu vejo pelo meu filho acha que ele está vivendo o melhor momento da vida dele, onde ele não precisa ir para a escola. Então ele considera que isso é férias, né? E ele não entende o porquê que isso tudo está sendo tão discutido. Mas é importante manter uma rotina para a criança. As crianças têm que efetivamente manter as rotinas que elas estavam inseridas. Então a criança acorda e vai para a escola, então organize de uma forma que ela vá acordar e que neste momento ela vai fazer atividades que a escola direcionou. A criança fazia as suas terapias, qual era a frequência, a consistência que isso acontecia. Monte uma rotina para as crianças, para que elas entendam que isso não é um período de férias e que a vida continua acontecendo, né? Então, em casa a gente está montando. O meu filho está me chamando loucamente. Em casa a gente está montando um contexto que assim, a gente tem um passo a passo do que eles têm que fazer durante o dia. Então no horário que era para ir para a escola, eles estão fazendo atividade na escola. No horário que era para brincar, eles estão brincando. Então organizem uma rotina. E do ponto de vista de terapia, de exercícios, de atividades, o nosso objetivo com certeza neste momento não é discutir o que tem o maior embasamento científico. Sem dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa que acredita demais em manter os atendimentos baseados em evidências, só que nem tudo aquilo que tem uma alta comprovação científica é viável para uma família fazer em casa. Talvez seja um momento que o simples, o mais organizado, possa ser feito de uma forma segura e que permita com que as crianças mantenham as suas condições neuromusculares sem prejuízos por esse período de tempo. Então, o que é importante de pensar? Principalmente nos pacientes graves que têm uma restrição maior de mobilidade. Ninguém, em hipótese alguma, pode permanecer na mesma postura por longos períodos de tempo. É uma recomendação mundial, independente do tipo de doença, independente do que esteja acontecendo, que as pessoas não fiquem paradas na mesma posição por um período de tempo prolongado. É importante que todas as crianças façam as famosas mudanças de decúbito. Por isso da importância de saber o que a criança pode ou não fazer. Então, o ideal é que sempre as crianças estejam em movimento e mudanças posturais. Então, que no mínimo, a cada 1h30, 2, elas sejam posicionadas numa outra postura. Então, se a criança está deitada, ela vai para sentado. Se ela está sentada, e se ela tem a possibilidade de ficar em pé, que ela fique em pé. E isso seja intercalado e se torne uma rotina diária. Ficar parado não só vai gerenciar várias alterações neuromotoras, então aumenta o risco de deformidades, aumenta o risco de perda de força muscular, mas também aumenta o risco de outras complicações, como as questões respiratórias, né? Então as crianças precisam mudar de posição o tempo todo, né? Então assim, não é uma mudança a cada 10 minutos, mas que ela realmente não permaneça mais do que 1h30, 2 na mesma posição. É importante ter atividade para as crianças fazerem. Eu acho que a orientação mais simples e coerente é promover movimento, né? O fisioterapeuta, ele é o responsável por promover os movimentos, por facilitar esses movimentos. Então, quais movimentos? Todos. Quando a gente pensa no afastamento de terapia, é lógico que a intenção é que a gente consiga fazer exercícios mais tecnicamente adequados para promover o máximo para a criança, mas promover movimento, mover cada uma das articulações dentro do movimento que a criança se sente confortável já é um grande passo. Essas crianças mudam de posição e elas movem o braço, movem a mão, movem a perna, isso já é um passo muito importante. Não é para a criança ficar imóvel. Quando a gente pensa numa criança, por exemplo, com paralisia cerebral nos níveis 4, 5, que a gente tem uma restrição de movimento muito mais impactante, que esse músculo tem
graus de hipertonia, que existe uma tendência real ao desenvolvimento de encurtamento de deformidades, isso se torna ainda mais importante. Quando a gente pensa numa criança que tem uma lesão medular, que não move os membros inferiores, isso se torna muito relevante. E isso a gente poderia citar várias outras doenças que cursam com a imobilidade ou com a restrição de movimento. É lógico que muitas vezes uma família não vai conseguir fazer o movimento tecnicamente perfeito. A gente passou por um período que os exercícios de alongamento foram amplamente discutidos como benéficos ou maléficos do ponto de vista científico, mas ainda mobilizar e alongar o músculo do seu filho vai sim permitir que ele mantenha uma condição muscular melhor. Como fazer isso? Então, assim, de que forma que isso pode ser feito? De uma forma segura, Então, independente da posição que a criança está, ela tem que estar bem posicionada, Ela tem que estar o mais alinhada possível, não importa quais são os apoios que a gente vai usar. Então, se a criança tem uma cadeira de rodas adaptada, que bom, ela vai conseguir sentar de uma forma mais adequada. Se a criança tem um parapódio, que bom, use o parapódio 2, 3 vezes por semana, coloque o seu filho em pé, 2, 3 vezes por dia, posicione adequadamente, siga as premissas básicas que os seus terapeutas já organizaram, se a gente for pensar dentro de uma descrição pontual, uma criança que tem um parapódio, ela pode usar ou um stand ou qualquer recurso para ficar em pé, ela pode usar isso 2, 3 vezes ao dia. Isso não é uma coisa para ser usada de vez em quando que fica no canto pegando pó. Se essa criança faz uso de órtese, é importante que neste momento o uso da órtese seja intensificado, porque ele vai sim contribuir para que a criança não desenvolva encurtamentos e deformidades. Se a criança tem esse recurso, você pode colocar a órtese no seu filho e deixar um período de tempo relativamente maior muitas vezes do que era feito antes. Porque a gente estava partindo, muitas das orientações que qualquer profissional fez para a família, antes disso tudo acontecer, incluía as suas sessões de atendimento. Eu, por exemplo, muitos dos meus pacientes usam órtese de forma esporádica, porque eu serei a responsável por promover o alongamento e o fortalecimento daquele grupo muscular, para que esse paciente possa usar de uma forma esporádica a órtese. Uma vez que eu não estou em campo, que eu não estou fazendo parte desse processo neste momento, o ideal é que essa criança use a órtese um período de tempo maior, para que não corra o risco desse músculo encurtar. A mesma coisa com relação aos recursos, as talas extensoras, as talas de lona. Se vocês têm a tala em casa, não tem por que não usar. Posicione adequadamente a tala, permita com que esse músculo fique com seu melhor comprimento muscular por algumas horas por dia, ou intercalando durante o dia, Se ele tem uma órtese de membro superior, todos os recursos que nós temos disponíveis em casa, que permitam com que esses músculos mantenham o comprimento muscular, eles são extremamente bem-vindos neste momento. Prevenir o encurtamento e uma deformidade vai ser uma das bases para um período como esse, onde a gente não tem uma previsão real de quando tudo vai se normalizar. Que se os nossos pacientes, as nossas crianças deformarem nessa época, não é que quando tudo isso passar a gente volta do zero, a gente volta no negativo. Eu acho que isso é muito importante. As crianças podem ficar um período afastadas da terapia, mas não é um poder por desejo. Com certeza, nenhuma família, nenhum profissional da saúde gostaria que seu paciente estivesse afastado da reabilitação. Esse não é o nosso objetivo. Agora, uma coisa é a gente se planejar de uma forma que as crianças parem o processo de reabilitação e quando tudo isso passar, a gente retorne para o momento no qual a gente parou, sem nenhum tipo de complicação a mais, então sem nenhum encurtamento, sem nenhuma deformidade, sem uma diminuição drástica de força muscular. Isso é uma coisa.
Outra coisa é a gente simplesmente permitir que essas crianças piorem neste período. Eu acredito que a melhor orientação neste momento é aquela que viabiliza com que a família tenha condições de prevenir com que novas complicações aconteçam, com que novas deformidades surjam, com que novos encurtamentos musculares sejam desenvolvidos nesse período de tempo. Então, quando a gente pensa num processo de orientação, na minha opinião, e com certeza quem me conhece sabe que eu não vou discutir a opinião de ninguém, nem qual é o problema, o que vai ser feito. Quem conversou comigo esses dias sabe que realmente isso não é do meu interesse, mas eu acredito que a coisa mais importante a entender neste momento, que uma orientação extremamente importante é não permitir com que as crianças piorem. Lógico que afastadas de terapia por um longo período de tempo, muito provavelmente tudo que foi planejado será interrompido. Mas se tudo for feito para que a criança retorne para a terapia, retorne para a sua rotina, num bom estado muscular, a gente vai ter a possibilidade de voltar ao tratamento do momento onde a gente parou. Não ficar meses e semanas tentando restabelecer aquilo que foi perdido. Pensando nisso e talvez tentando deixar de uma forma mais organizada, o que é ideal? Todos nós precisamos nos mover. Quando a gente movimenta de forma voluntária, ativa e sem assistência, isso é simples. Então, todos os movimentos que os seus filhos fazem de forma voluntária e independente, crie estratégias para que eles sejam executados. Se seus filhos movimentam os braços ou as pernas ou o tronco de forma independente, crie atividades que eles possam se mover. Que é muito diferente de jogar videogame, que a gente para e joga aqui. Então, se a criança movimenta o braço, não importa se está perfeito o movimento ou se o movimento está restrito, façam estratégias que eles movimentem. Vai jogar bola, brincar com argola, ou eu acho que cada mãe conhece, talvez, didáticas ou estratégias de brincadeira. Seria muito mais interessante que a Thaís estivesse aqui na frente, que ela com certeza tem mais criatividade para fazer isso do que eu. Mas criem estratégias para que os movimentos que são executados de forma ativa sejam executados com bastante frequência. Que as crianças não fiquem paradas. Eu vejo pelo exemplo do meu filho. Se eu deixar, ele vai ficar no computador ou no videogame 12 horas por dia até tudo isso acabar. Isso não é bom. Meu filho tem uma dificuldade real. Ele não consegue mover os braços ou as pernas sozinhos. Ajude ele a mover. Ajude ele a segurar a bola, fazer o máximo de movimento, então jogar a bola. Ajude, facilite com que esses movimentos aconteçam. Se a criança tem recursos, então a gente pode associar para ficar mais dinâmico. Então, se a criança tem um parapódio ou ela tem uma órtese, uma tala de lona que permita com que ela fique em pé com auxílio, coloque ele em pé e então faça as atividades de membro superior. Que ele já vai estar ficando em pé e se movendo. Quanto mais as crianças se moverem com segurança, mais fácil vai ser manter essas condições musculares, né? Quando a gente pensa no músculo hipertônico, no músculo que tem uma tensão maior e acaba gerando uma preocupação maior para a gente, lembre-se que a hipertonia elástica, ela é velocidade dependente. Que quanto mais rápido for o meu movimento, então permitam os movimentos de uma forma devagar. Então, se você quer mover o braço da criança, vai movimentando devagar, então vai estendendo o cotovelo mais devagar, no máximo de amplitude que for possível. Mova as extremidades de uma forma mais lenta, mas mova essas extremidades, né? Chega no máximo de movimento que você vê que seu filho esteja confortável e mantenha ele por um período de tempo. Se for possível, né, façam o que a gente chama de descarga de peso, né, apoiar o braço de uma forma mais alinhada ou até usando a tala de lona, para que a criança faça um período de tempo de descarga de peso. Isso vai ajudar com que essa amplitude do movimento seja preservada.
A mesma coisa nos membros inferiores, né? Movimentem a pé da criança, o tornozelo da criança de uma forma mais lenta e mais ampla possível. Movimente a perna de uma forma ampla e mais lenta. Mensurem o conforto dos nossos filhos, né? As crianças demonstram que está sendo desconfortável ou não. Não é o momento da gente pensar no exercício mais amplo, mais refinado, onde tem diversos aparatos, né, onde a gente possa de alguma forma criar uma dificuldade ou uma situação de risco para a criança. Mover a criança é um benefício bastante importante. Mover ao máximo dentro do conforto cada uma das articulações do corpo dessa criança. Para as crianças que caminham, estabeleçam horários que elas têm que caminhar, né? Então, você não deixe que fique só parado. Então, hoje, pelo menos boa parte das famílias das crianças que eu acompanho tem esteira em casa, então a gente eles sabem o tempo de esteira que tem que ser feito em casa. Coloquem, estabeleçam metas. Se a criança caminhava todos os dias na fisioterapia por 5, 10 minutos, usem os recursos, coloquem as crianças nos andadores. Coloquem as crianças para caminhar por um período de tempo específico. Para quem já foi orientado a fazer os exercícios de fortalecimento, hoje eu vejo grande parte, eu acho que 99% dos nossos pacientes, né, fazem exercício com carga. Né? Então, assim, sigam esses exercícios. Muitas famílias assistem à terapia. Elas já viram o passo a passo da nossa terapia, né? Que a criança chega, ela faz o exercício de alongamento para cada uma das extremidades, fazem as trocas posturais com descarga de peso, permanecem em pé por um período de tempo, treinam marcha. Se a gente estabelece a sequência que a gente fazia nas terapias para serem feitas em casa, as condições mínimas das crianças vão serem estabelecidas. Não é um momento onde a gente tem que pensar em coisas complexas, difíceis para as famílias fazerem. Muitos exercícios e muitas atividades são difíceis até para os profissionais fazerem. Muitas trocas posturais, muitos treinos, a gente mesma, dos nossos serviços, a gente não faz sozinho. Muitas vezes tem 2 terapeutas fazendo, e em muitas situações as mães estão com a gente. A nossa intenção não é que o refinamento terapêutico seja mantido neste período de tempo, mas que as crianças mantenham condições. Eu acho que em momentos onde tudo fica muito perdido, e eu respondi muitas famílias no sentido de assim, meu filho estava indo tão bem, o que vai acontecer agora? Eu quero que ele continue melhorando. Todos nós queremos, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o maior desejo. Tenho certeza, eu posso falar por mim, a gente tem 40 crianças hoje em atendimento filantrópico, que eu não tenho previsão de quando vão voltar, porque isso é dependente dos atendimentos dos meus alunos da universidade. Lógico que a gente gostaria que todos eles continuassem evoluindo na mesma velocidade, independente de tudo. Mas neste momento eu acho que prevenir com que as crianças piorem, com que elas ganhem novos problemas, tem que ser a principal estratégia, tanto da família quanto no nível de orientação. Se a gente pegar e explicar coisas muito amplas, se eu chegar aqui e explicar uma sequência de exercícios gigantesca para vocês, vocês também vão se sentir inseguros de realizar. Eu acho que um bom começo é criar uma boa rotina para a criança. É entender que a criança, em hipótese alguma, pode ficar na mesma posição por um longo período de tempo. Que sim, as famílias têm que entrar em contato com os médicos, se existe a dúvida, porque eu acredito que muitas famílias saibam e tenham sido orientadas sobre o que não pode ser feito. Se alguém tem dúvida do que não pode ser feito, essa é a pergunta principal neste momento. O que o meu filho não pode fazer? Qual é o movimento que ele não pode executar? Tem alguma postura que ele está contraindicado de assumir? Porque existem crianças, sim, que a depender do momento que estão, não podem ficar em pé. Se eu for pensar no pós-operatório, dependendo da época que está, a criança não pode ficar em pé. Então eu preciso entender com muita clareza o que não pode ser feito com a criança.
Uma vez que o que não pode ser feito está muito bem estabelecido, o ideal é criar uma rotina para o bem-estar da criança, que envolva mudanças posturais diárias, onde a criança não vai permanecer mais do que 1h30, 2 na mesma posição. Eu preciso criar um nível de atividade de acordo com o quadro clínico da criança. Então, se a criança movimenta sozinha, eu vou criar estratégias para que a criança movimente sozinha. Se a criança precisa de auxílio para movimentar alguma parte do corpo, eu vou criar estratégias para facilitar, para ajudar com que esses movimentos aconteçam de uma forma segura, que é não ultrapassando o limite de movimento da criança, que é fazendo os movimentos com calma. Mas eu preciso sim criar estratégias para que todas as partes do corpo sejam movimentadas. Se a minha criança pode ficar em pé e eu tenho recursos para fazer isso, eu preciso incluir a manutenção da postura ortostática 2, 3 vezes ao dia. Se a minha criança usa órtese, essa criança vai ficar em pé de órtese. Se ela precisa de tala de lona para ficar em pé, eu vou usar a tala de lona para ela ficar em pé. Se ela tem parapódio, eu vou colocar a criança no parapódio. Se a minha criança caminha com ou sem recurso auxiliar de marcha, eu vou lembrar do que foi feito na terapia. Se a criança está acostumada a treinar marcha por um curto período de tempo e num espaço curto, eu vou promover dessa forma. Se a criança está acostumada a caminhar o dia todo, eu vou criar estratégias para que ela caminhe e se movimente. Isso não depende de grandes espaços, porque todos nós, independente se com restrição de mobilidade ou não, estamos isolados em casa, em espaços curtos, né? Então eu preciso criar essas atividades. Eu preciso pensar em estratégias de promover alongamento e fortalecimento muscular. Então, eu acredito que a melhor orientação é criar uma rotina onde a criança mantenha a segurança de ter as suas atividades, onde ela tem o tempo que ela vai ficar sentada e ver TV, mas ela tem o tempo que ela vai ficar sentada e vai fazer uma atividade da escola, onde eu vou promover uma brincadeira para ela sentada, onde eu vou promover uma brincadeira para ela em pé, e não entrar num sentido de causar um pânico enorme sobre não é possível fazer nada ou eu tenho que criar uma sessão específica. Nós não sabemos quanto tempo tudo isso vai durar. E quanto mais tranquilidade e organização tiver dentro de uma rotina de uma criança, maiores serão as chances dela passar por esse período de uma forma segura e tranquila. A gente, enquanto equipe técnica, e até como as nossas discussões de estágio continuam acontecendo no formato EAD, a nossa proposta ou possibilidade é de levantar coisas pontuais para que sejam orientadas ao longo desse período de tempo. Então, ver a possibilidade de montar um dia para ensinar todas as formas de alongamento, então como alongar o membro superior, ou não todas as formas, mas sugestões de como alongar, de como fortalecer, de como manipular. Ao longo dessas semanas, então nossos grupos de estágio permanecem funcionando nos mesmos horários e eu estou extremamente orgulhosa dos meus alunos. A gente discute uma coisa muito importante, que é o quanto a gente tem que usar esse tempo para se capacitar ainda mais, porque quando as crianças voltarem para o atendimento, a gente tem que estar ainda mais capacitado, mais preparado para fazer um trabalho muito melhor do que a gente fazia no passado, porque a gente vai ter que recuperar esse tempo da melhor forma possível. Então a nossa ideia é fazer orientações específicas ao longo dos dias que a gente estiver junto em discussão, para que a gente possa promover essas orientações de uma forma benéfica e é lógico, principalmente para os pacientes que a gente acompanha, né? Tudo isso está sendo feito principalmente para essas crianças. Pensar em
Promover conteúdo de orientação talvez seja entender quais são as principais dúvidas. E aí eu parto do primeiro tópico, que é entender o que a criança não pode fazer. E o segundo tópico é entender quais são as dúvidas. Então, frente a qualquer dúvida pontual, a qualquer questionamento, a gente, assim como a gente fazia nas outras aulas, independente de uma pandemia ou não, a gente fica aberto para receber qualquer tipo de dúvida. Eu acho que promover um número muito grande de orientações ao mesmo tempo nunca foi benéfico. Eu, pelo menos, não consigo absorver 10 informações ao mesmo tempo. Mas eu acho que um bom começo de orientação é entender o que não pode ser feito, organizar uma rotina, ver o que tem de equipamento em casa, o que a gente sabe usar desses equipamentos, lembrar do que a criança fazia, qual era a frequência das atividades e da rotina que a criança tinha. Eu acho que, independente de uma restrição de mobilidade ou não, quanto mais a gente conseguir manter a rotina das crianças mais seguras e confortáveis, elas vão estar com esse período atípico. E assim como em qualquer vertente da fisioterapia, o importante é mover com segurança. O ser humano foi pré-programado pelo homem lá de cima a se movimentar. Então, quanto mais a gente se movimenta com segurança, maior são as chances de tudo isso passar da melhor forma possível. Então, eu não sei se a gente conseguiu organizar de uma forma bacana ou mais tranquila, mas as crianças já tiveram períodos de férias. Não é férias, mas a gente já passou, todas as crianças já passaram por 1 ou 2 semanas sem atendimento. E todas as famílias já deveriam ser orientadas sobre o que pode ou não ser feito em casa. Eu acho que todas as famílias sabem o que está sendo trabalhado neste momento em terapia. E se a gente conseguir, neste primeiro momento, organizar uma rotina, e se cada família tentar criar essa rotina, cada família vai entender o que está difícil de ser feito. E aí sim as dúvidas vão começar a surgir de uma forma mais clara. E isso vai permitir que qualquer pessoa seja orientada à distância. Sem conhecimento das dificuldades, é muito abstrato orientar. Quando as famílias começarem a criar as rotinas, a fazer as trocas posturais, a tentar gerar essas atividades lúdicas que permitam movimento, quando elas começarem a pensar em fazer os alongamentos, quando a gente entender tudo isso, vai ficar muito mais fácil para que essa comunicação entre família e profissional, mesmo que à distância, se torne mais efetivo do ponto de vista real. E eu acho que isso é sempre um bom começo. Lembrem-se de cada uma das vezes que o seu fisioterapeuta atendeu seu filho. Pensem em cada exercício que foi feito. Pensem em cada detalhe que ele disse que era importante. Lembre-se de como a gente dá lição de casa, né? Porque fisioterapeuta, pelo menos eu dou muita lição de casa. Como que é colocar ótis, como que é colocar a tala, como que é usar o parapódio, como não é. Busquem essas informações, que eu tenho certeza que buscando as informações e criando a rotina, ou pelo menos a aflição do momento vai ser diminuída e a gente vai conseguir com um pouco mais de clareza organizar. Para os nossos pacientes todos e as famílias que entraram em contato, a gente já tem um roteiro de parte das dúvidas, a gente já está tentando esclarecer e a gente vai montar um conteúdo aberto para vocês sobre cada um dos pontos, alongamento, fortalecimento, trocas posturais e tudo mais. Mas acho que o nosso grande objetivo hoje era começar. Eu acho que
fazer um planejamento, uma organização e uma rotina é sempre o primeiro passo para ser eficiente em qualquer situação da nossa vida. Certo? Certo, Tatá? Foi? Obrigada. De nada.